Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana Rosa e esse é mais um dos meus vídeos diários. Eu queria falar com vocês hoje sobre um assunto muito controverso. Ele é bem difícil de falar, que as pessoas não entendem às vezes. Algumas vezes acreditam que é tudo o que dizem por aí, é tudo que tá na internet. E não é bem assim que eu entendo, tá? Então eu não vou nem dizer que o que eu entendo é a verdade absoluta. O que eu tô trazendo para vocês é a minha visão do mundo. É uma visão diferenciada que não tá escrito na internet, tá? Já procurei, certo? Mas não tá, né? Quando eu comecei a procurar ajuda de algumas pessoas para poder entender o que eu tava recebendo. E ninguém conseguia me explicar isso. E eu fiquei assim, poxa, mas será, né? Né? Por que eu tô assim? Por que eu tô vendo isso? Por que eu tô sentindo isso, né? E eu entendi, demorei um tempo para entender que não tinha ninguém para me ajudar a compreender o que eu estava recebendo, porque era eu que estava recebendo. E assim, no planeta tem algumas pessoas que recebem a mesma informação. Não sei quem são essas pessoas. Então eu não tinha como conversar com elas sobre o que a gente está recebendo. E aí começa muito a função começou tudo com a função de eu saber, de eu querer saber a minha origem. E quem me passou o curso, quem me passou toda essa coisa de mesa, dizia que os seres não gostavam de dizer origem, de falar origem, eles não gostavam de falar origem. Não, eu nem pergunta porque eles não gostam de responder. Eu digo, mas eu quero saber a minha origem. Eu quero saber as coisas, eu quero entender as coisas. E aí eu comecei a pesquisar, perguntar, na época, eu conversava muito com o Kelvin, que era um arcturiano, e ele começou a me explicar a origem dele, eu comecei a perguntar quem ele era, como era no planeta dele e tudo mais. Ele me explicou os sistemas do planeta, ele explicou a evolução deles, ele contou um monte de coisa que eu vou começar a contar para vocês em um outro vídeo, tá? Num outro dia. Vou começar a fazer vídeos e gravar, mostrar para vocês as origens. E aí, as informações que eles me passaram das origens, tá? Eu não sei a origem de todos, eu procuro não ficar perguntando muito, porque é muita informação, é muita coisa, e eu tenho medo de dar bug no sistema. Então eu vou ficando devagarinho, eu vou acessando algumas coisinhas. E aí, quando eu comecei a perguntar muito sobre isso, me disseram que eu era um ser angelical. E quando eu tinha 5 anos, eu vi as minhas asas, né? Eu vi asas grandes, 2 asas grandes e brancas, mas muito grandes e brancas. E aí eu me assustei na hora, que eu fiquei olhando para trás para ver se eu enxergava elas, eu não enxerguei, eu enxerguei no espelho assim e não vi mais. E aí eu fiquei com isso gravado na minha cabeça. Eu digo, gente, mas o que eu sou um pombo? Sabe o que eu era? Que asa é essa, meu Deus? E aí, até depois, até ter compreensão do que era um anjo, eu digo, será que era isso que eu fiz, que eu vi, né? Certo, eu vi o meu anjo da guarda, pensei. Quando eu era mais velha, né? Certo, eu vi o meu anjo da guarda atrás de mim. Tá. Aí, o Kelvin disse que você é de origem angelical. Tá, sou de origem angelical, ok. Mas como funciona isso, né? Como funcionam os seres angelicais e tal? E aí ele foi me explicando passo a passo o que que acontece. Existem seres angelicais, existem seres que têm a evolução serafim e tem seres que têm a evolução querubim. Não necessariamente todos têm a mesma origem. Então, cada serafim evoluiu em sua origem para um ser serafim. Cada querubim evoluiu em sua origem para ser um querubim. Então, o serafim, ele tem 6 asas, né? Então, ele foi crescendo, crescendo, evoluindo a ponto de ter asas, ter 6 asas. E é um ser muito forte, tá? Todos os serafins que eu encontro aqui na Terra, eles têm uma força muito grande.
E eles é que decidem a força que eles vão usar, se eles vão usar por bem ou por mal, se eles vão ir por caminho divino ou não, tá? Então não quer dizer que todo serafim é bonzinho, não quer dizer que todo ser angelical é bonzinho, não quer dizer isso. Cada ser que está vivendo uma experiência na Terra tem a opção de escolher o que vai ser, se eu vou ser bom, se eu vou ser mal, tá? E o querubim é a mesma coisa. O querubim tem asas, né? E ele tem 4 cabeças, ele 4 faces. Ele não tem 4 cabeças, ele tem 4 faces. Então, ele meio que pode ser o que ele quiser, né? Ele pode ter a face, ele pode te mostrar a face que ele quiser. Ele tem essas 4 faces. Se você pesquisar aí, você vai ver muita coisa sobre isso. E o que eu entendi, o que eu consegui entender disso tudo é que os serafins são evolução. Então, existem serafins angelicais, existem serafins arcturianos, pleiadianos, existem serafins reptilianos, tá? Eu ainda não encontrei nenhum serafim dessas raças menos evoluídas. Não encontrei mais nenhum, mas eu já encontrei um serafim que era um reptiliano. Porque sim, eles conseguem evoluir também, tá? Depende de cada um, depende da experiência que tem, depende de quem tá do lado deles ajudando, enfim, tem muitas variáveis. E aí, o ser angelical, ele começa a vida nos planetas, ele é responsável por auxiliar nisso, né? Então tem uns que vêm para servir, tem uns que vêm para trabalhar, tem uns que vêm para curar, enfim, assim é. E eles são de um planeta na borda da galáxia, tá? Então eles estão na nossa galáxia, no que a gente compreende por galáxia, na borda, assim, bem no comecinho. E aí eles ajudam e auxiliam todo esse nosso sistema. Cada vez que um planeta está para começar, tem uma equipe de seres angelicais lá trabalhando para que aquele planeta possa comportar vidas, né? Suportar, dar suporte à vida. E o planeta é um ser, né? É um astro, e esse astro tem vida própria, ele vibra, ele tem vida própria. E quanto mais alto ele vibra, mais ele eleva a vibração e mais ele se aproxima à nossa vibração para que ele possa comportar vida. Quando eles tiraram todos os espíritos do planeta, tudo que estava vagando por aqui, ele foi retirado, foi levado em primeira instância foi levado para um planeta que está se formando aí próximo, ele está comportando vida, então lá foi feito como se fosse um hospital para tratar todos esses espíritos, para poder fazer uma seleção, para levar cada um para o seu planeta de origem, enfim. E os seres angelicais são responsáveis por essa parte técnica, né? E aqui no planeta nós temos uma função muito importante, que é ajudar as pessoas, que é trazer paz, trazer amor, trazer alegria para as pessoas. E só que cada um vive essa experiência aqui. E como? O que você é aqui na vida, você é no plano astral, e o que você é no plano astral, você é aqui na vida, e isso acaba influenciando muito no ser angelical, no ser espiritual. Então, quando eu namorava com um ser angelical, e ele tinha umas asas negras, lindas, asas negras, lindas, 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 assim, nossa, eram umas asas enormes e negras. Digo, nossa, que diferentão, né? Nossa, que chique. E eu com as minhas asinhas branquinhas, ficava dizendo, branco e preto vai dar cinza, né? Mas no fim, não, meu serafim tem 6 asinhas, branquinho. E aí, aquele anjo tinha asas negras. E tudo bem, segui minha vida, segui o baile. Depois eu encontrei um outro anjo, um outro ser angelical, com asas marrons. Eu digo, nossa, que legal, asa marrom, né? Show de bola. E dali um tempo a asa dele tava marrom com as pontas brancas. Eu digo, ué, por que essas pontas tão brancas? O que aconteceu? Mudou por quê? E aí que eu fui começar a entender as coisas. Hoje esse mesmo ser tem asas brancas, tá? Por quê? É toda a carga
da Terra, é todo o peso das nossas crenças, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, por coisas que a gente passou por todas as vidas que fazem as nossas asas escurecerem, tá? Então já encontrei anjos sem asa, já encontrei anjo com asas destruídas, já encontrei anjos de diversas formas. E aí você vê, um dia eu tô no Facebook ali pesquisando algumas coisas e encontrei uma postagem sobre seres angelicais. E uma pessoa falou assim, na postagem eu gosto de ler os comentários, né? Não é nem a postagem, eu gosto de ir lá nos comentários olhar. E aí uma pessoa falou assim, vocês falam de seres angelicais como se eles fossem todos lindos, maravilhosos, de asas brancas. Só que existem muitos seres que são terríveis, cabulosos, tenebrosos, e vocês não veem isso. E eu fiquei pensando, olhando aquilo. Eu digo, cara, ela tem toda a razão do mundo. Toda a razão do mundo para achar isso. Porque o que eu vejo? O que eu vejo, né, na minha volta? Seres angelicais mais curados, mais elevados, seres angelicais com asas frondosas, pessoas boas na minha volta. O que você é no astral, você é no físico. O que você é no físico, você é no astral. E aí eu vejo na volta dela, eu vou olhar na volta dela e realmente é tudo muito complicado. Porque na volta dessa pessoa tem seres com asas destruídas, asas quebradas, com o ser astral destruído, né? Todo mutilado, todo destruído mesmo. E você vai olhar o ser na vida, ele é assim. Ele tá sempre brigando, tá sempre drogado, tá sempre no boteco, tá sempre bêbado, tá sempre roubando, matando, enfim. E aí a gente consegue perceber a evolução do ser angelical pela cor das suas asas. Quanto mais clara a asa de um ser angelical, mais evoluído ele é. Quanto mais brilhante a asa do ser angelical, mais evoluída ela é. Tá? Então, a gente passa por esse tipo de transformação. Quando a gente se transforma em algo mais forte, mais evoluído, mais claro, mais brilhante, a gente consegue ajudar mais. E é essa a intenção de todas as coisas, é assim que a gente vive. A gente sempre procura ser melhor, ser bom aqui, entender mais, abrir mais a mente, buscar conhecimento, buscar entender as coisas fora do nosso mundinho, fora da nossa caixa, fora do que a gente vive. E mesmo assim a gente sabe que ainda tem muita coisa fora que a gente não consegue ver, que está longe da nossa visão. É como se você tivesse em São Paulo ou em qualquer cidade grande com o prédio dos dois lados, né? Se você está embaixo da marquise, você consegue enxergar a marquise. Se você afasta 2 passos, você consegue enxergar a marquise e mais o comecinho do segundo andar. Se você se afasta mais, você consegue ver mais. Se você se afasta mais, você consegue ver o prédio inteiro. E às vezes o que você viu lá no começo não é a mesma coisa do que você viu depois. Depois que você se afastou, depois que você deu tempo para sua mente agir, né? E isso é muito importante. A gente entender que não existe só uma coisa. Não é que a verdade é diferente. A verdade é uma só. Só que existem formas de ver a verdade. Deu para entender isso? Então, se você sabe que você é um ser angelical, saiba que você tem que estar se provando o tempo inteiro. Saiba que você precisa agir o tempo todo. Você precisa estar no bem o tempo todo. Você precisa estar sempre buscando cura. Eu tô sempre buscando cura. Porque eu sei que eu tenho ainda muitos defeitos, muitas coisas para curar, muitas coisas para resolver aqui. Mas eu tenho certeza que eu estou muito melhor do que eu estive daqui a 3 anos atrás. Né? E eu sei que daqui a 3 anos eu vou estar melhor ainda, porque eu tô nesse caminho, eu tô buscando. E é isso que a gente precisa. Buscar a cura, buscar a elevação, buscar... Então, quando as pessoas dizem que todos os seres são anjos, elas estão enganadas. Nem todos são anjos. Nem todo anjo é bom, nem todo ser é anjo. Tem alguns que têm origem reptiliana, draconiana, insectoide, lemurianos.
tem uns que têm origem angelical, arcturiano, pleiadiano, siriano, liriano, leonídeo. Tem muitas raças, tem muitas coisas acontecendo aqui no planeta agora, né? E a gente precisa respeitar todos e a evolução é garantida para todos, tá? A gente precisa abrir a mente e buscar sempre o melhor para nós e para quem vive à nossa volta, tá bom? Um abraço para vocês, obrigado por terem assistido. Desculpa as tosses e os espirros, mas é porque tá osso, tá difícil. A garganta tá doendo e tô aí na base da balinha de gengibre para ver se dá uma aliviada e sair disso logo, né? Levar mais para sair disso logo, tá bom? Um abraço para vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus.